Atenção, sétimo ano. Números racionais. Como transformar do decimal para o fracionário? Então, presta atenção. Como transformar do decimal para o fracionário? Então, olha aqui. 6,4. 6 inteiros e 4 décimos. Isso é um número decimal, tá? Como é que eu vou transformar ele em fração? Primeira coisa, eu vou escrever o número sem a vírgula, tá vendo? Escrevi sem a vírgula. Olhando o número decimal aqui, é vírgula 4. Esse 4 aqui, ele é décimo, porque se a gente for ler, são 6 inteiros e 4 décimos. Então eu venho e coloco tudo sobre 10. Uma casa depois da vírgula, um zero. Então tá aqui 64 décimos. Ah, e se fosse negativo? E se aqui fosse menos 6,4? Não faz diferença. Era só vir aqui e repetir o sinal. Tudo bem? Olha o outro número. É 1 inteiro e 2 centésimos. 1 inteiro e 2 centésimos. Então, eu coloco aqui o número sem a vírgula, o tracinho da fração e vejo. O número é 1 inteiro e 2 centésimos. 100. Então, eu venho aqui e coloco o 100 embaixo. Tá bom? Então, aqui está a forma de pegar o número decimal e escrever como uma fração. O contrário também existe. Olha lá embaixo. Eu vou transformar agora o fracionário em decimal. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o número de cima, que no caso aqui é o 1, o nosso numerador, e vou dividir pelo nosso denominador. Então eu vou dividir 1 por 2. O 2 é maior que 1, então eu coloco aqui uma vírgula para poder emprestar um zero. Então, quantas vezes o 2 cabe no 10? Cabe 5 vezes. Então, eu tenho que 1 meio é igual a 0,5. Ou também posso chamar de 5 décimos, tá? Essa foi a transformação do número fracionário para o número decimal. Olha o outro exemplo, 2 quintos. Eu vou pegar o 2 e vou dividir por 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 2? Nenhuma. Então eu uso a vírgula para poder emprestar um zero. Quantas vezes o 5 cabe no 20? Cabem 4 vezes. Então, eu tenho que 2 quintos nada mais é que 0,4. Acabou o meu exercício aí. Tá bom? Ah, e se fosse negativo? Se fosse negativo, a resposta aqui ficaria negativa, tá? Então, 1 meio é igual a 5 décimos, menos 2 quintos é igual a 4 décimos, tá? Transformado. Agora a gente vai trabalhar com comparação. Então, lembrem de uma coisa, um número positivo sempre será maior que um negativo. Eu não preciso fazer nada aqui, eu já sei que um positivo sempre será maior que um negativo. Mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte, se eu for comparar 5 oitavos e 1,6, quem é maior? Eu chuto quem é maior? Não. Eu vou procurar o quê? Responder da melhor forma possível. E para isso, né, eu vou pegar os 5 oitavos e vou transformar em número decimal. Então eu vou dividir o 5 pelo 8. O 8 cabe no 5? Não. Então eu coloco uma vírgula aqui para emprestar um zero. Quantas vezes o meu 8 cabe no 50? 8 vezes 6, 48. Vou dividir, vai dar resto 2. Mas olha o número que deu aqui, 0,6. Então,
5/8 é aproximadamente 0,6. Né? Opa, não ficou bonitinho aqui, mas é um 6. Quem que é maior? 1,6 ou 0,6? 1,6. Então, tá aqui a minha resposta. Transforma a fração em decimal para aí comparar. Não vai inventando resposta colocando qualquer coisa. Transforma para poder o quê? Para poder comparar. Então, se os dois forem frações, transforma os dois em decimal para ver quem é maior. Beleza? Outro assunto de hoje é isso daqui. Porque eu estou falando desde o ano passado e tem gente que ainda não entendeu. Como transformar um número na fração irredutível? É simples. Olha só esse número que eu vou escrever aqui. Primeiro, eu tenho que saber como é que lê esse número. É 64 milésimos. Então, eu vou colocar aqui 64 sobre 1000. 64 milésimos por quê? Décimo, centésimo, milésimo. O que eu faço agora? Agora eu vou pegar e simplificar ele, porque eu quero tornar ele irredutível. Ou seja, eu vou pegar a fração dele e vou simplificar até onde for possível. Então, eu vou começar por 2, porque são números pares. Vai dar 32 sobre 500. Se eu simplificar mais uma vez por 2, vai dar 16 sobre 250. Ainda são números pares. Então, eu simplifico mais uma vez por 2. Vai dar 8 sobre 125. Bom, o 8 é par, 125 é ímpar. Né? O 8 só está na tabuada do 2, do 4. O 125 está na do 5. Então, não dá para simplificar mais. Então, isso daqui é a forma irredutível. Por quê? Porque eu não vou conseguir simplificar mais. Tá aí o videozinho de hoje. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.